Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos neste momento iniciando a nossa reunião semanal, reunião a qual efetuamos a nossa troca de experiência acerca de um tema. Vamos neste momento respirando profundamente, com o objetivo de serenar as nossas mentes, acalmar os nossos corações, para que possamos nos conectar de uma maneira tranquila e serena a esta egrégora de aprendizado que se inicia neste momento. Vamos respirando profundamente. E agora, mais serenos, vamos dando início à reunião desta noite. Sejam todos bem-vindos. O último dia. Aquele era seu último dia de vida, mas ele ainda não sabia disso. Naquela manhã, sentiu vontade de dormir um pouco mais. Estava cansado. Tinha deitado muito tarde e não havia dormido bem. Mas logo abandonou a ideia de ficar um pouco mais na cama e levantou-se, pensando nas muitas coisas que precisava fazer na empresa. Lavou o rosto e fez a barba correndo, automaticamente. Não prestou atenção no rosto cansado e nem nas olheiras escuras, resultados de noites mal dormidas. Engoliu o café e saiu resmungando baixinho um bom dia, sem muita convicção. Desprezou os lábios da esposa, que se ofereciam para um beijo de despedida. Não entendia por que ela se queixava tanto da ausência dele e vivia pedindo mais tempo para ficarem juntos. Ele estava conseguindo manter o elevado padrão de vida da família? Não estava? Isso não bastava? Entrou no carro e saiu. Pegou o telefone celular e ligou para sua filha. Sorriu quando soube que o netinho havia dado os primeiros passos. Ficou sério quando a filha lembrou de que há muito tempo ele não aparecia para ver o neto e convidou para almoçar. Ele relutou bastante. Sabia que iria gostar muito de estar com o neto, mas não podia, naquele dia, sair da empresa. Quem sabe no próximo final de semana. Chegou à empresa e mal cumprimentou as pessoas. A agenda estava lotada e era muito importante começar logo a atender seus compromissos, pois tinha plena convicção de que pessoas de valor não desperdiçam seu tempo com conversa fiada. Na hora do almoço, pediu à secretária para fazer um sanduíche e um refrigerante diet. O colesterol estava alto, precisava fazer um check-up, mas isso ficaria para o mês seguinte. Começou a comer enquanto lia alguns papéis que usaria na reunião da tarde. Nem observou que tipo de lanche estava mastigando. Enquanto relacionava os telefonemas que deveria dar, sentiu um pouco de tontura e a vista embaçou. Lembrou-se do médico advertindo-o alguns dias antes, quando tivera os mesmos sintomas de que estava na hora de fazer um check-up. Mas ele logo concluiu que era um mal-estar passageiro, que seria resolvido com um café forte sem açúcar. Terminado o almoço, escovou os dentes e voltou ao trabalho. A vida continua, pensou. Mais papéis para ler, mais decisões a tomar, mais compromissos a cumprir. Saiu para uma reunião já meio atrasado. Não esperou o elevador. Desceu as escadas pulando os degraus de 2 em 2, entrou no carro, deu a partida e quando ia engatar a marcha, sentiu de novo o mal-estar e agora com uma dor forte no peito. O ar começou a faltar, a dor foi aumentando, o carro desapareceu, os outros carros também, os pilares, as paredes, a porta, a claridade da rua, as luzes do teto, tudo foi sumindo diante de seus olhos. E ao mesmo tempo que surgiam cenas de um filme que ele conhecia bem. A esposa, o netinho, a filha e uma após a outra, todas as pessoas de que mais gostava. Por que mesmo não tinha ido almoçar com a filha e o neto? O que a esposa tinha dito à porta de casa quando ele estava saindo hoje pela manhã? A dor no peito persistia, mas agora outra dor começava a perturbá-lo, a do arrependimento. Ele não conseguia distinguir qual era a mais forte, a da coronária entupida ou a de sua alma rasgando. Escutou o barulho de alguma coisa quebrando dentro de seu coração e de seus olhos escorreram lágrimas silenciosas. Queria viver, queria ter mais uma chance, queria voltar para casa e beijar a esposa, abraçar a filha, brincar com o neto, queria, mas não teve mais tempo. Quantas pessoas estão vivendo hoje seu último dia de existência na Terra e não sabem disso? Certamente os compromissos profissionais, a limpeza da casa, as compras, os pagamentos, outras pessoas farão, mas as questões afetivas, as questões do coração, somente cada um pode deixar em dia. Aquela visita a um amigo, o abraço de ternura num familiar querido, um beijo carinhoso na esposa ou esposo, uma palavra atenciosa a alguém que precisa, um tempo a mais para dedicar aos amores.
autor desconhecido. Essa história, ela nos faz refletir, né, coisas que a gente não percebe no dia a dia, como o rapaz da história. A gente vive uma vida tão louca, tão no automático, tão no corre-corre, tão no eu tenho o que, que a gente esquece de dar atenção para coisas importantes na nossa vida. As pessoas que nos rodeiam, os amores, o netinho, ou aquele tempo sentado olhando para o teto, a conversa fiada com o colega do serviço, o bom dia para o porteiro do prédio. A gente vive na correria, a gente vive correndo atrás de alguma coisa que a gente nem sabe o que é. A gente vive com a sensação de que está faltando alguma coisa, que você deixou de fazer alguma coisa, principalmente no momento da vida que nós estamos vivendo, que é a era da tal da informação. Antigamente, a gente levantava de manhã, pegava o jornal em cima da mesa e você tinha acesso à notícia do seu bairro, do seu estado e alguma notícia ou outra do seu país. Hoje em dia, você mal levanta da cama, você já deitado mesmo, desliga o seu celular, que hoje em dia é o seu despertador, e automaticamente você já entra no famoso Facebook, ou para aqueles que não têm Facebook, já olha as notícias do dia, e você já tem a sensação de que muita coisa aconteceu e você não sabia. Então essa sensação, tudo tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que hoje nós temos acesso à informação, coisa que antigamente nós não tínhamos. Antigamente, para a gente poder saber como fazer uma lasanha, você tinha que depender da avó, para falar com a avó, com a tia, para ensinar. Hoje em dia, o que você quiser, você pluga no computador, no celular, você pluga na tal da internet e você consegue ter acesso a exatamente tudo que você quer. E isso dá uma sensação de que você está sempre atrasado, que você está sempre correndo atrás do prejuízo, que você não vai ter tempo de fazer as coisas, que você não vai ter tempo de resolver a situação, que você tem que correr para poder estudar, porque eu preciso falar inglês, espanhol, francês e alemão. E nessa brincadeira o tempo está passando. A vida da gente, a gente entra nessa correria de correr atrás da informação, de correr atrás do que eu preciso, eu tenho o que. E a gente às vezes vai se esquecendo, a gente esquece de cuidar da nossa saúde, a gente esquece que a gente precisa, que todo ser humano precisa de um período de sono. Nós somos feitos, né, o corpo humano, ele é feito para funcionar por um período e descansar parar por um período. Funciona por um período e para por um período. Se você teimar e ficar sem dormir mais do que, eu no meu caso, acho que 2 dias eu travo, mais do que X período, você morre. Simplesmente a gente morre. Olha que interessante que é o corpo humano, né? É uma coisa bem interessante. Você tem que descansar, você tem que ter um tempo para você tem que ter um tempo para fazer as coisas que você gosta, pura e simplesmente porque se você entrar no automático, se você entrar no corre-corre, no eu tenho o que, na empresa, na limpeza da casa, na família, se você ficar correndo atrás das coisas exteriores e não dar atenção para você, não ter um tempo para fazer algo que te descanse, que te distraia, a gente trava. Como a história aqui do rapaz. O rapaz é um excelente profissional, trabalhava na empresa, dava o sangue pela empresa, trabalhava que nem um louco. Principal, dá atenção para si mesmo. E no momento que acaba, né, no momento que as cortinas se fecham do nosso palco pessoal, aí não dá mais tempo, aí não adianta se arrepender, não adianta falar, poxa, por que eu não fui almoçar com meu neto hoje? E é nesses momentos que a gente percebe, quando acontece alguma situação, não necessariamente a morte, né? Mas eu acho que é um ponto interessante para se refletir. Mas às vezes a gente perde o acesso a algumas coisas, ou fica doente, enfim. Acontece alguma coisa e a gente fica no arrependimento. Se eu tivesse dado mais atenção, se eu tivesse parado para fazer não sei o quê, era só 5 minutos, se eu tivesse. Então o ponto reflexivo de hoje é para a gente prestar atenção na nossa vida, se a gente está deixando alguma coisa para o se eu tivesse.
Às vezes, a gente acha que se eu parar aqui 10 minutos para ficar sentado olhando o pôr do sol, eu vou chegar atrasado na escola, sei lá, na faculdade, dando um exemplo hipotético. Mas de repente aqueles 10 minutos você ficar paradinho ali, tendo um contato com a mãe natureza, olhando o sol, sabe a bateria do celular que vai ser carregada toda noite? Então é os seus 10 minutinhos que você vai carregar a sua bateria e você vai ter muito mais disposição, muito mais, vai conseguir aprender muito melhor do que pura e simplesmente sair que nem um louco para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Como diz um ditado muito sábio, é melhor perder a vida em 5 minutos, é melhor perder 5 minutos na vida do que a vida em 5 minutos. E a gente está vivenciando, não digo, isso é como um todo. Se você parar para conversar com as pessoas, todo mundo fala, nossa, o ano voou e eu não fiz nada. O ano, nossa, passou tão correndo esse ano, nossa, nós já estamos em outubro, já chegou o fim do ano e eu não fiz nada nesse ano, correu tanto. Por quê? Porque a gente tem muita informação ao nosso dispor, a gente tem uma interação muito grande. Hoje, o teu círculo de amizade, por mais que seja uma amizade virtual, né, que é a amizade das redes sociais, mas você tem, antigamente você tinha interação, com, sei lá, 15, 20 pessoas, vamos dizer assim, né, o teu círculo de amizade ali. Hoje em dia você fala com 150 na semana, se duvidar, com o tal do WhatsApp, do Facebook, as redes sociais da vida. Isso tem, claro, não estou dizendo que isso é negativo, prestem atenção, não quero parar o tempo, não é isso. O que eu quero chamar a atenção aqui é que a gente está se deixando levar por essa loucura do corre, tenho que correr, tenho que fazer, tenho que conversar, tenho que falar com um, tenho que falar com o outro, e de repente a gente está gastando muita energia no exterior, né, nessa coisa do correr atrás do rabo, e a gente não está se dando atenção. A gente está deixando de dar atenção para coisas importantes. E na hora que acabar, acabou. Isso é uma coisa que eu gosto, de vez em quando, eu gosto de fazer essa reflexão. Se eu morresse agora, eu morreria feliz? Porque, né, quando a gente está doente, poxa, se eu tivesse feito, poxa. Então, é um convite que eu faço agora para quem está encarnado, para quem, né, está num outro momento, mas é uma reflexão interessante. Se eu morresse agora, eu estaria, se acabasse tudo agora, vamos ser mais drástico, se o mundo acabou, né, caiu uma bomba atômica, acabou com o mundo, acabou tudo agora, eu estaria contente? Eu estaria me sentindo realizado? Se a resposta for sim, legal, você está tocando a tua vida no caminho certo. Se a resposta for não, ai meu Deus, não, e agora o que eu faço? O que você faz? Então, põe numa listinha. Eu gostaria de fazer tal coisa, e se planeje. Porque um erro que a gente tem, né, até nessa coisa da correria, eu queria saltar de paraquedas, eu não queria morrer antes de saltar de paraquedas. Se eu morresse agora, ai meu Deus, eu não saltei de paraquedas. Então, pera lá, quero saltar de paraquedas. Então eu vou amanhã. Não, mas amanhã eu tenho que trabalhar. Não, amanhã não vai dar. Se planeje. Bom, eu quero saltar de paraquedas. Então, para saltar de paraquedas, o que eu preciso? Bom, eu preciso ligar, ver onde tem esse tipo de atividade. O que eu preciso para fazer essa atividade? É só ligar, é só agendar? Então, vou agendar para a semana que vem. Semana que vem eu tenho disponibilidade? Tenho tempo? Tenho dinheiro? Então, vou fazer semana que vem. Planeja. Para a gente não ter essa sensação, porque senão você fica, eu queria saltar de paraquedas. Se eu morrer hoje, eu vou morrer triste porque eu não saltei de paraquedas. Tá. E não faz nada. Aí chega amanhã, eu queria tanto saltar de paraquedas. Já pensou se eu morro sem saltar de paraquedas? Não está fazendo nada para você saltar de paraquedas. Então, se a resposta for não, se eu morresse hoje, eu não estaria feliz, perceba o que está faltando. Putz, eu queria ter, sei lá, eu quero subir num teste. Nossa, mas isso é uma coisa difícil. Pode ser uma coisa impossível? Impossível porque tem tanta gente que consegue. Pode ser, dá trabalho, pode ser uma coisa que demanda uma série de etapas, mas nada é impossível. Absolutamente nada é impossível. Quantas coisas você já realizou na sua vida que você, em momentos antes de ter passado pela ação, você falou, imagina, eu nunca vou conseguir fazer isso.
e aí a situação se apresentou na sua vida de uma maneira maluca e você teve que se virar e teve que dar um jeito e a coisa aconteceu. Somos capazes de realizar qualquer coisa. Para isso é necessário planejamento e ação. Então eu me planejo, bom, para mim fazer tal coisa, eu preciso disso. Então agora eu vou agir para poder realizar essas etapas para chegar no meu objetivo. Mas nada é impossível, absolutamente nada. Eu digo por experiência própria. A minha vida, quem me acompanha na minha vida pessoal, ela é uma montanha russa. Ela já foi, né? Eu tenho vários exemplos aqui malucos. E hoje eu digo, olha, não desanime. Acredite que é possível, porque é possível. Eu digo por experiência própria. Isso é uma outra coisa muito importante. Se você não acreditar, aí não tem jeito. Porque tudo que acontece na vida da gente é baseado na nossa crença. Se a gente acredita que a gente não é capaz, você mesmo já está dizendo que não é capaz. Então não existe nada que possa acontecer aqui no exterior que mude o que você está falando. Porque quem dá a palavra final na energia e tudo que acontece na vida da gente somos nós mesmos. Por mais que a gente não tenha essa consciência, somos nós mesmos os donos da nossa vida. Por mais absurdo que essa frase possa parecer. Mas é assim que funciona no frigir dos ovos. Então, se você já falar, né, quero não voltar de novo, se eu morresse hoje, eu estou triste porque eu não pulei de paraquedas. Mas eu não vou conseguir nunca pular de paraquedas. É óbvio que você não vai conseguir, mas você já está dizendo que não. Você não está nem se dando a oportunidade de ver o que precisa. Você já está achando, não vou conseguir. Então é óbvio que você não vai conseguir. O universo ele é maravilhoso conosco. Aquilo que a gente crê que é verdade, é verdade. Pode parecer meio idiota essa frase, meio sem sentido, mas ela é simples e objetiva. Se você acreditar que é possível, será, minha gente. Não desanimem porque é possível. Eu acho que o convite reflexivo dessa noite é a gente ver na nossa vida se a gente está tendo arrependimentos futuros e tentar, de alguma maneira, com planejamento, com serenidade, com paciência, ir em busca do não arrependimento, ir em busca da realização dos sonhos, ir em busca da realização daquilo que se almeja lá no fundo da alma. É possível. Eu digo por experiência própria. É possível. Às vezes a gente tem um sonho de se tornar coisas grandiosas. Bom, você quando se tornar uma pessoa grandiosa, tem que começar de algum pedaço. E de repente, no meio do caminho, você já se realizou. Você nem precisou chegar lá em cima, né? Você já se realizou. Então percebe? Se deem a oportunidade de colocar em ação sonhos a serem realizados. É possível, minha gente. Para que não aconteça como o rapaz aqui da história. A gente fica tanto na loucura do dia a dia, tanto no corre do que eu tenho, aí morreu com arrependimento, morreu com uma dor no peito, né? Parafraseado, a dor da alma, peito do coração, mas a dor muito maior, a dor do arrependimento, a dor da alma. Poxa, devia pelo menos ter ido almoçar com meu neto hoje, e não fui. Um ato tão pequeno, se você for parar para pensar, é uma hora que você perde e você realiza uma coisa de tão valor para a nossa alma. Percebe que às vezes a gente dá uma medida errada nas coisas e essa medida tem um peso tão grande na nossa alma, tem um peso tão grande na nossa história. Então que a gente possa refletir na nossa vida, refletir nas nossas atividades do dia a dia e cada vez mais pulsar e realizar e agir de acordo com aquilo que pulsa no seu coração, com o objetivo único do não arrependimento, com o objetivo único da realização pessoal, para que no dia que isso é uma coisa certa, né? É a única coisa que eu tenho certeza na vida, todos vamos morrer um dia, para que no dia para a hora que esse dia chegar, né? Porque isso cada um tem a sua hora, mas a hora que esse dia chegar, a gente poder, de certa maneira, falar, que legal, tá tranquilo. Podia ter feito muito mais, mas estou indo tranquilo. Deu para fazer umas coisas.
Deu já para se dar uma advertida aqui. Porque eu acho que isso é da vida, né, minha gente? O objetivo da vida é ser feliz. E como a gente consegue? Minha vida é uma loucura, como é que eu posso ser feliz? A gente pode ser feliz, é só a gente mudar a forma com que a gente olha a vida. É possível olhar a vida com outros olhos e perceber que ela sempre tem uma solução, sempre dá-se um jeito, sempre tem um ensinamento, tudo tem um lado positivo e um negativo. O que faz diferença de uma vida mais leve ou uma vida mais pesada é o lado que você escolhe olhar, pela prisma negativa ou pela prisma positiva. Mas sempre existe esses dois lados. E, mais uma vez eu digo, está em suas mãos o lado que você quer dar mais atenção. Então é isso. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Então vamos neste momento encerrando a nossa reunião dessa noite, agradecendo a presença de todos, pois sem a presença de cada um de vocês aqui essa noite não teríamos tido essa mesma troca de experiência, a mesma troca de conhecimento. Meu muito obrigado. O convite reflexivo dessa semana é que a gente possa prestar atenção nas nossas atividades do dia a dia, se estamos semeando arrependimentos, né? E começar a agir, se planejar e agir no sentido de não termos arrependimentos, para que no dia que a vida se cessar, né, esse período, essa etapa da vida se cessar, a gente possa se desligar com tranquilidade, com serenidade. Como eu digo aqui toda semana, que você possa praticar essa reflexão, realizar essa reflexão de uma maneira tranquila e serena, respeitando sempre o seu nível evolutivo, o seu ponto emocional, praticando sempre a não violência interior. Peço ao Pai Maior que abençoe a todos esses seus filhos aqui presentes, com o letivo necessário para que cada um possa se sentir engrandecido e encorajado de ir em busca de sua espírito. Agradeço a todos que colaboraram para a realização da reunião desse. Muito obrigado. Tenham todos uma boa semana, um bom retorno às vossas moradas. Mais uma vez, obrigado a todos pela participação. Tenham todos uma boa semana e neste momento está encerrada a reunião da noite. Obrigada a todos e uma boa noite a todos.